Ok. Irmão Jorge Luiz, membro da Casa de Oração em Juiz de Fora, é parente, né? É sangue, é primo, primeiro grau da Elisângela, que está mais uma vez conosco, nos dando aí a oportunidade de escutarmos aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Então, Jorge, pode abrir o seu microfone, que o Senhor te abençoe. Bem. Boa noite, minha gente. Prazer enorme estar aqui de novo. Eu não sei se tem alguém aqui que me vê pela primeira vez. Já descobri que o Mato Grosso não é tão longe assim de Turiaçu, porque sempre tem gente do Mato Grosso aqui, né? Então, é um prazer, irmãos, poder estar aqui mais uma vez. E, mais uma vez, agradecido aos irmãos de Turiaçu pelo convite, pelo privilégio de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem nos falado. Já há 2 meses, a gente vem estudando aqui, junto com a igreja em Juiz de Fora, o livro de Números. Na minha leitura manual da Bíblia, eu, mais uma vez, bati de frente com Números, e, de novo, eu falei assim, caramba, que livro chato! Como chato é Levítico! Normalmente, as pessoas que aceitam... bota a mão na boca mesmo, Regina. Jorge é doido, falando que a Bíblia tem um livro chato. Mas quando a gente se propõe, principalmente quando a gente é mais novo, e se propõe a ler a Bíblia, a gente vai legal em Gênesis, com as histórias de Gênesis, caminha pelo Êxodo, quando chega em Levítico, começa aquela repetição para lá, em nome de gente para cá, e números em nada diferente. Aí a gente fica, está muito chato esse negócio, acaba desistindo. Isso é característica até da imaturidade da adolescência e da juventude. Mas quando a gente realmente se propõe a estudar, a Bíblia como um todo ela é maravilhosa, né? Certamente Deus entende quando eu falo que Números é um livro chato. A leitura é uma leitura cansativa, né? É uma leitura maçante, o que não significa dizer que ali nós encontramos uma gama enorme de ensinamentos, de exemplos e de material vasto para nós aplicarmos a nossa vida, para que assim possamos cumprir aquilo que Deus exige de nós, a glorificação do seu nome. E eu vou me valer um pouco disso que a gente tem pensado no livro de Números, e eu vou hoje me ater ao que está lá no capítulo 15 de Números. Enquanto vocês abrem aí, um contexto rápido do que está acontecendo, né? Acho que aqui todo mundo é pós-doutor em Bíblia, então não é nada que eu vou falar aqui, talvez seja novidade. Mas lembrando que lá em Gênesis, Deus prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação e que nele seriam benditas todas as nações da terra. E aí a gente conhece bem a história de Abraão, que vai para lá, vem para cá, bate a cabeça, faz umas bobagens, mas depois Deus confirma a promessa para ele, confirma a promessa para o seu filho Isaque, confirma a promessa para Jacó. E esse povo vai para o deserto, esse povo acaba parando no Egito, aquela história de José, que a gente tão bem conhece, com o sucesso de José no Egito e a fome na terra, o faraó, meu filho, traz sua família para cá, rapaz. Aí José leva Jacó, seus irmãos que acharam que eu morrer, acabam indo junto. José nos dá um exemplo tremendo de perdão, e com isso Israel começa a crescer lá em terras egípcias. O tempo passa e os judeus crescem no meio da terra do Egito. José morre o faraó, que era peixe de José, que era amigo de José. O tempo passa e aí a história se perde. E a Bíblia nos relata que surge
um faraó que já nem sabe mais quem é José, não conhece nada da história, e começa a oprimir o povo de Israel, tendo em vista o quanto eles estavam grandes ali no Egito. E então Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito e continuar no seu propósito de cumprir a promessa que havia dado a Abraão, e a Isaac e a Jacó, de que aquele povo habitaria numa terra que emana leite e mel, naquela terra cresceria, se desenvolveria e seria bênção para outras nações. Muito bem. E aí a gente conhece o Êxodo, onde, pela ação de Deus, Moisés é usado para tirar o povo do Egito e começa a caminhada daquele povo para a terra prometida. E aí eu tenho conduzido os estudos aqui em Juiz de Fora sob uma pergunta, pensando que a história do povo de Israel pode trazer para nós grandes ensinamentos. É lógico que nós não somos aliancistas, né? E nós entendemos, não sei se todo mundo aqui entende assim, porque na casa de oração é uma coxa de retalho, cada um entende de um jeito, mas a maioria de nós, né, cremos que Israel é Israel, a igreja é a igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós, muito bem, podemos aplicar, e aplicamos ao longo dos estudos bíblicos na nossa vida, muitas coisas do Velho Testamento e aplicáveis a Israel no contexto da igreja. E como que a gente tem conduzido o pensamento nesse estudo? A pergunta é: onde nós estamos? No Egito, no deserto ou em Canaã? Onde nós estamos? No Egito, no deserto e em Canaã. Em rápidas palavras, no Egito nós não podemos estar mais, porque o Egito é onde estão os escravos. O Egito é o lugar de onde se deve sair e de onde Deus tirou o povo. Então, como cristãos, nós não estamos mais no Egito. Se algum cristão ainda está no Egito, tem alguma coisa errada aí. Ele não nasceu de novo. Todos que nasceram de novo não estão mais no Egito. Porém, eu vejo que há duas possibilidades. A primeira possibilidade é nós estarmos no deserto. A segunda possibilidade é nós estarmos já em Canaã. E aí, existe uma situação muito interessante. Muitas vezes, e eu sou uma dessas pessoas que nós fomos ensinados na infância, erradamente, de que Canaã é o céu. Não, Canaã não é o céu. Canaã não é figura do céu. Aí a gente até cantava, né? Caminhando vou para Canaã. Não, Canaã não é o céu. Canaã não é figura do céu. Canaã existia guerra, Canaã existe dificuldade, em Canaã o povo pecou, então isso aí já é suficiente para nos garantir que Canaã não é figura do céu. Muito pelo contrário, Canaã é a figura de uma situação, de uma condição na qual Deus quer que o seu povo esteja. O que Deus quer é que nós, como cristãos, estejamos no lugar que Ele quer que nós estejamos, uma vez que saímos do Egito. E onde Deus queria que o povo estivesse? No deserto ou em Canaã? Com certeza, Deus queria que o povo estivesse em Canaã. Porém, o Egito era uma passagem necessária. O povo que saiu do Egito jamais chegaria em Canaã se não passasse pelo deserto. Então, como que eu quero conduzir o nosso pensamento aqui, a partir de agora? Vamos entender o seguinte: nós que somos crentes, já mandaram um recadinho para mim, Jorge? Tá, beleza. Então, nós que já cremos, um dia cremos no Senhor Jesus, já não somos mais escravos do inimigo, já não estamos mais no Egito. Saímos do Egito, porém, antes de chegarmos em Canaã, temos que caminhar um tempo de preparação.
esse tempo é o tempo que nós deveríamos passar no deserto, que, a princípio, seria um tempo muito curto. A travessia do Egito até Canaã levaria, talvez, pouco mais de 1 mês ou 2 meses. Então, na verdade, o povo deveria passar rapidamente pelo deserto, aprender algumas coisas no deserto, se preparar no deserto para então entrar em Canaã e viver uma vida de adoração a Deus, de consagração a Deus, se desenvolver como povo, viver plenamente a condição de povo de Deus em Canaã. O mesmo deve acontecer conosco. Nós que um dia cremos no Senhor Jesus, temos que ter um tempo, sim, quando somos neófitos, de aprender as coisas de Deus, entender a graça de Deus, a operação e rapidamente, num curto tempo, vivermos a plenitude da nossa vida cristã. Então, não podemos estar satisfeitos de viver. Vamos dar o meu exemplo aqui, que cria aos 10 anos, e semana que vem faço 59. Então, seria, e é inadmissível, eu passar 40, menos 10, 59 menos 10, 48 anos da minha vida cristã no deserto. Se eu estou vivendo 48 anos no deserto como um crente, está errado. É muito tempo para viver no deserto. Dado o tempo que já conhece o Senhor, e Paulo fala isso, dado o tempo, já era para a gente estar num estágio acima. Mas, infelizmente, os nossos erros fazem com que nós fiquemos rodando no deserto, ano após ano, como aconteceu com o povo de Israel. Nós não vamos entrar no detalhe dessa história, mas aqueles que estão aqui, que são servos do Senhor e conhecem a história bíblica, sabem que dos 40 anos que eles passaram no deserto, 38 foi fazendo burrice, errando, cometendo erros, rebeldia, e por isso ficaram tanto tempo. Era para já ter chegado em Canaã há muito tempo. Bom, porém, o que nós vamos ver hoje aqui no capítulo 15 é um relato de leis que o Senhor deu ao povo, preparando o povo para estar em Canaã. Então, eles já estavam aqui próximos, eles já estavam no deserto de Parã, provavelmente há 2 semanas, embora não chegaram lá em 2 semanas, ficaram rodando no deserto por causa do seu pecado, mas eles já estavam muito próximos. E preparando-os para entrar em Canaã, Deus deu algumas leis. Essas leis estão no capítulo 15, que eu quero começar a ler a partir de agora. Eu vou projetar aqui um slide. Apareceu aí para vocês? Alguém me dá um alô aí, por favor? Certo aí, Sirim? Certo, já. Está aparecendo sim. Ok. Então, irmãos, a partir de agora nós vamos caminhar. Esse slide que eu estou usando, o mesmo slide que eu usei aqui nos nossos estudos aqui. Então, eu estou relatando sobre a parte em que eles estavam acampados no deserto de Parã, em Cádiz Barneia, que é um relato que vai do capítulo 13 ao capítulo 19. Mas nós vamos ficar parados hoje tão somente no capítulo 15, onde nós vamos ver leis variadas. Então, um panorama. O que nós vamos ver aqui neste capítulo, conforme eu já disse, são algumas leis que Deus deu ao povo, preparando-os para isso. Olha o que diz já o primeiro versículo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos der. Então, observem, eram leis que eles deveriam aplicar quando eles entrassem em Canaã, ok? Então, são leis aplicáveis àqueles que estão nas condições que Deus espera.
o que eu quero chamar aqui, talvez, de um estágio de maturidade, ou pelo menos bem próximo dessa maturidade cristã. Isso é que é o Canaã para nós. Está em Canaã aquele crente que avançou na sua carreira cristã e está caminhando próximo a essa maturidade que Deus espera de nós, ainda aqui, neste mundo. E então, as leis que Deus deu para que eles cumprissem quando estivessem em Canaã são as seguintes. Primeiro, eu quero analisar que existia um padrão para eles darem as ofertas, para que eles fizessem os sacrifícios quando estivessem em Canaã. Depois nós vamos ver, dos versículos 17 a 21, a lei das primícias. Depois vamos ver, dos versículos 22 a 36, que havia um procedimento padrão para o tratamento do pecado entre o povo. E, por fim, vamos ver os tzitzits. Vamos ver o que é isso. Se alguém não sabe ainda o que é isso, vamos ver dos versículos 37 a 41, o que eram os tzitzits. Muito bem. Então, vejam, quando a gente vai para os versículos seguintes, vou ler aqui a partir do 3. Quando ao Senhor fizerdes oferta queimada de holocausto ou sacrifício em cumprimento a um voto, ou uma oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas apresentardes ao Senhor aroma agradável como sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de manjares, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para libação, prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepararás uma oferta de manjares e 2/10 de uma efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparares um novilho para holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, a essa altura do campeonato a nossa cabeça já deu um nó. Ou não? A minha já. A minha já deu um nó. 9. Com o novilho, trarás uma oferta de manjares de 3/10 de efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para libação, trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Desataram o nó ou não? Na minha, eu, graças a Deus, já consegui desatar um pouquinho desse nó. E eu queria compartilhar com vocês uma primeira lição aqui com a leitura essa coisa doida aqui que a gente difícil até de entender. Vamos tentar destrinchar um pouquinho isso aqui. Então, observe, nesses versículos, nós temos uma ordem de ofertas que deveriam ser dadas ao Senhor pelo povo. Ok? Vamos tentar entender o que está acontecendo aí. Olhem aqui, mais uma vez, a ilustração que eu vou jogar aqui. Não foi? O que houve? Deixa eu tentar de novo, espera aí. Agora sim. Foi. Então, observe aqui agora, queridos. As ofertas que eles recebiam era oferecido um animal. Ok? Se você olhar aí de novo, era oferecido um animal. Só que eram oferecidos 3 tipos de animais. E também era oferecido uma oferta de manjar. O que era essa oferta de manjar? Era um bolo feito de farinha e azeite.
que na verdade devia ser um grude, né? Misturava a melhor farinha que eles tinham com azeite e faziam um bolo. Então, eles tinham que ofertar ao Senhor um animal, e junto com este animal, eles deveriam ofertar também um bolo feito de farinha com azeite. Além disso, eles tinham que jogar um líquido. Que líquido? Vinho. Eles tinham que jogar vinho sobre a oferta. É o que nós chamamos de libação. Então, ao chegarem em Canaã, eles teriam que fazer as ofertas a Deus, as suas manifestações de agradecimento a Deus, e usariam um animal, um bolo e vinho. Agora, eles usariam 3 tipos de animais. Eles poderiam usar um cordeiro, eles poderiam usar um carneiro. Não sei se vocês sabem, mas carneiro e cordeiro são espécies diferentes. Ou podiam usar um novilho. Então, eles usavam ou caprinos ou bovinos. Então, eles podiam usar um cordeirinho, um carneirinho, um cabritinho, ou poderiam usar um boizinho. Certo? Agora, observe. Quando eles usavam um cordeiro, eles tinham que fazer o bolo com 1/10 de efa de farinha. Efa, gente, é tão somente a unidade de medida deles. Nós hoje usamos litro, ou usamos quilo, não é isso? Eles usavam efa. A unidade de medida naquele tempo era a efa. Então, quando se oferecia um cordeiro, eles tinham que fazer o bolo com a 10ª parte de um efa. E teriam que misturar esse 1/10 dessa farinha com 1/4 de um hin. Para facilitar, eu vou transformar isso aqui para litro, ok? Uma efa mede mais ou menos aí em torno de, varia de autor para autor, entre 20 e 40 litros. Mas vamos raciocinar que fosse 1 litro. Uma efa, 1 litro. Então, seria, ou vou chamar a farinha aqui de quilo, seria 1/10 de quilo, ou seja, seriam 100 gramas de farinha com 1/4 de litro, ou seja, 250 ml de azeite. Ok? Então, se é um cordeiro, eu vou oferecer 100 gramas, um bolo com 100 gramas de farinha e 250 ml de azeite. Quando eu estou usando isso, eu vou jogar sobre essa oferta também 250 ml ou 1/4 de hin de vinho. Isso quando a oferta é um cordeiro. Porém, se a gente for olhar nos versículos seguintes, a partir do versículo 7, quando eu ofereço, ou quando os judeus iam oferecer, eu não ofereço nada porque eu não estou naquele tempo. Quando os judeus oferecessem um carneiro, esse carneiro já era com 200 gramas de farinha, mas subiu a quantidade. À medida que sobe os animais, o peso dos animais, subia o peso da farinha. O bolo ficaria maior. Então, quando oferece carneiro, 200 ou 2/10 de efa de farinha, 1/3 de um hin e também 1/3 de hin de vinho jogado, derramado, uma libação sobre a oferta. E se a oferta for de um novilho, um boizinho, né? Um bezerrinho, aumenta de novo a quantidade de farinha, o bolo fica maior. O bolo vai ser feito com 3/10 de efa de farinha, com meio hin, e sobre este bolo e este animal vai se jogar também meio hin de vinho. Então, isso é que está escrito aqui nesse negócio que a gente leu, meio complicado. Então, eu posso oferecer cordeiro, carneiro ou novilho. Para cada um desses, existe uma diferenciação no bolo
e na quantidade de vinho que eu jogo sobre aquela oferta. Ok? Poxa, Jorge, para que você está esquentando cabeça de nos ensinar essas coisas aqui? Teria muitos detalhes para a gente comentar aqui, mas eu só quero comentar um, ok? Porque nós temos mais 4 leis para analisar. Vocês veem alguma semelhança aqui entre a quantidade de azeite e a quantidade de vinho? É a mesma quantidade. Tem o quê? O azeite e o vinho são proporcionais, a mesma quantidade. Isso mesmo, Helda, isso mesmo, exatamente isso. Observaram? Embora o bolo foi aumentando, e aumentando o bolo, aumentava a quantidade de azeite, mas a proporção entre azeite e vinho foi sempre a mesma. Se era 1/4 de azeite, era 1/4 de vinho, se era 1/3 de azeite, era 1/3 de vinho, se era meio de azeite, era meio de vinho. Bom, aí eu pergunto para vocês, o azeite na Bíblia é figura de quê? Podem falar aí, eu gostei que a Elda falou, quero ouvir vocês, isso aí mesmo. O azeite na Bíblia, abre o seu microfone, o azeite na Bíblia é figura de quê? Do Espírito Santo. Quem falou? Elda, tá proibida de falar, agora deixa os outros Tá falar. bom. E o vinho é figura de quê? Sangue. Sangue? Não. Quando a gente usa na ceia, irmã Benedita, não, sim, desculpa. Não, a sua resposta não está errada. Porque a gente tem mais a figura do vinho na ceia. Sim. Né? Embora muitas igrejas não usem vinho, usem suco de uva. Não entendo bem porquê, mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Vamos usar o vinho. O vinho é figura de sangue. Realmente, na ceia é. O sangue, precioso sangue de Cristo, né? Ok, sem problema. Mas, na verdade, na Bíblia toda, o vinho tem uma outra figura, muito mais presente do que a figura do sangue de Cristo. Qual é? Alegria. Alegria, exatamente. Se você acompanha a Bíblia desde o início, na maioria das vezes, o vinho vai aparecer com o símbolo de alegria. O salmista fala que agradece a Deus pelo vinho que alegra o coração, por Deus ter feito o vinho que alegra o coração. Né? Em várias passagens, nós vemos o vinho como sinônimo de alegria. Então, vejam bem, nós temos azeite e vinho na mesma proporção. Isso nos aponta para quê? É proporcional na vida do cristão a quantidade de alegria, a quantidade, a presença do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos alegria, nós queremos contentamento, nós queremos satisfação na nossa vida cristã, mas não temos Espírito Santo agindo. Veja bem, Espírito Santo nós temos, né? Um dia nós cremos. Mas não permitimos a ação do Espírito Santo numa proporção tal que faça com que o vinho também apareça na mesma quantidade. Repito, o que eu quero dizer? Meu irmão, a alegria, a satisfação, o contentamento na nossa vida está diretamente ligada a quê? A quê? Ao encher do Espírito Santo. Ao enchimento do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo, a permissão que nós damos para que o Espírito Santo realmente haja em nós. Se estivermos tristes, uma vida triste, uma vida amarga, isso certamente aponta para uma baixa taxa de Espírito Santo atuando em nós. Este texto aqui fala muito perto para mim. Enchei-vos do Espírito Santo, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito é o quê? Alegria.
E a ação do Espírito Santo faz nós apreciarmos mais a beleza de Cristo. E quanto mais nós apreciarmos a beleza de Cristo por ação desse Espírito Santo, com as nossas botijas cheias, com as nossas lâmpadas cheias, mais luz, mais brilho. Então, esta é uma das várias lições que a gente pode discutir em cima desses primeiros 16 versículos do capítulo 15 de Levítico. Então, que nós atentemos para isso, né? Que hajamos de forma tal que o Espírito ache espaço em nós para agir, produzindo a quantidade necessária e suficiente de alegria a cada um de nós. Muito bem. Depois... É com calor já. Está com calor já? Vazou o áudio. Depois eu quero ir para os versículos 17. Versículo 17. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés. Então, vem mais uma lei. Quando chegardes à terra em que eu vos mostrar, ou seja, de novo, quando chegar em Canaã, ou seja, quando nós estivermos já em condições de servir a Deus com alegria, com integridade, na condição espiritual que Deus espera de nós, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das vossas primícias, da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor. Comer uma sopinha para depois a gente deitar. Oferta para vossas gerações. Então, lá eles ofereciam bolo e não sopinha de oferta ao Senhor. Mas olha, Regina. Muito bem, então vamos aqui de novo. Depois desse padrão das ofertas, nós vamos ver que existia uma lei das primícias. A lei das primícias, onde o povo também deveria, depois das suas colheitas, e é um princípio que nós bem conhecemos, eles deveriam pegar aqueles primeiros cereais, esse pessoal devia ter a taxa de colesterol bem alta, porque eles comiam bolo toda hora, pelo jeito. Eles fariam um bolo, mas esse bolo tinha um detalhe. Esse bolo deveria ser feito com o quê? Com a primícia da farinha. O Jorge. Alguém chamou? Sou eu, Lisângela. Olha Oi, só. No 6 está falando da flor de farinha. Isso. E no 18, não, 19, fala da farinha grossa. Isso. Eu não compreendi. Você pode... Na verdade, existia a farinha mais pura e uma menos trabalhada. Então, mas era tudo cereal. Eram todos cereais. É porque quando eles faziam a primeira colheita, vinha a farinha grossa. Então, essa seria a primícia? Era mais bruta, vamos dizer assim, a farinha bruta. Tá? E a outra seria a farinha mais trabalhada. Então, essa seria a primícia? Essa, farinha. quando ele fala aqui no 16, no 19, das primícias da farinha grossa, ele está se referindo a quê? Aquela primeira colheita, ok? Quando ele pega o trigo, quando ele pega o milho, quando ele pega o cereal vem grosso, certo? Então, a ideia é que você não tem como pegar a primícia já trabalhada, já não é mais a primícia, já não é a primeira colheita. Então, a ideia é essa, pegou a primeira, ela vem grossa. E dessa aí... Eu entendi, essa parte eu entendi. Eu estou falando que lá no primeiro, desculpa, tá, gente? Dúvida. Tudo bem, eu gosto disso. O primeiro... É flor de farinha. A flor de farinha. A flor de farinha é essa grossa ou não? Não. Porque a flor de farinha, na verdade, é a farinha já moída.
Você compra aveia aí na sua casa? Compro. Não, já entendi, já compreendi A isso grossa- aqui. Ok? A ideia seria essa. Ok. Muito bem. Mas o fato aqui, e esse grosso até reforça essa ideia, é de que são as primeiras. Por quê? Porque o cereal, como também na cultura dos hebreus tinha a questão do vinho, da uva, né? Porque a agricultura deles era basicamente cereal, daí vem o trigo, a farinha, era azeite, por causa das oliveiras, né? O Monte das Oliveiras, porque era onde tinha uma plantação de pé de azeitona, como diz o outro, de oliveiras. E a outra base era cereal, farinha, era vinho, uva e azeite, ok? E quando eles, então, faziam a colheita dos cereais, eles deveriam fazer um bolo com as primícias e oferecer esse bolo ao Senhor. Mas o que interessa aqui para a gente é o seguinte: como a farinha representa o suprimento de Deus, certo? O cuidado de Deus em suprir, em alimentar o povo, cabia a eles retribuírem ao Senhor em gratidão uma oferta com a primeira parte dessa colheita, que é um conceito que está presente nas outras colheitas também. Inclusive, existe uma festa das primícias, lá nas 7 festas dos judeus. Qual o ensinamento que a gente tira daqui? Que, como reconhecimento das inúmeras bênçãos que recebemos do Senhor, todo o suprimento que recebemos do Senhor, não só material, mas emocional, espiritual, nós somos a todo tempo supridos pelo Senhor. Aquela expressão de Abraão para Isaac, Jeová Jiré, quando Isaac perguntou, pai, cadê o cordeiro? Quem vai morrer? Cadê o cordeiro? O que Abraão falou? Meu filho, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então, toda a provisão, tudo que nós precisamos em qualquer área, vem do Senhor. E os judeus foram ordenados a representarem isso fisicamente, materialmente, através da oferta dessas primícias. Por quê? Eu tento falar pouco, mas o tempo rola e eu fico enrolado. Não vai dar para falar tudo hoje, não. Vamos lembrar que eles ficaram 40 anos no deserto comendo o quê? Maná. Maná. Não tinham como plantar. Maná. Tá certo? Foram 40 anos comendo maná. Então, eles só foram trabalhar na agricultura e só conseguiram comer outras coisas, com exceção daquelas codornizes lá do deserto, quando chegaram em Canaã e quando puderam plantar e aguardar a primeira colheita. Então, de fato, colher para o judeu significa suprimento de Deus. E no reconhecimento desse suprimento, eles deveriam dar essa oferta com os primeiros frutos. E isso, para nós, de novo, o ensinamento é: nós devemos agir da mesma forma. Não é oferecendo ao Senhor um bolo, não é oferecendo ao Senhor um cordeiro, mas é oferecendo ao Senhor o quê? A primícia dos nossos bens, de tudo que temos. Não vou dizer se é dízimo, se é trízimo, se é o que é, mas o fato é que de tudo que temos, nós temos que dedicar ao Senhor. Tudo que temos vem dele. E antes de nos valer para o nosso próprio benefício daquilo que temos, devemos apresentar sacrifícios de gratidão a Deus. A nossa oferta é tão somente, a nossa oferta lá que a gente dá na igreja lá, é tão somente uma das manifestações dessa gratidão. Mas eu diria que ela talvez devesse ser a menor, não em quantidade, mas em relação a tantas outras que talvez nós não demos. Nós concluímos o nosso curso na faculdade. Quanto disso nós damos de volta ao Senhor usando o nosso conhecimento, a nossa habilidade? Eu tenho uma habilidade artística, eu pinto e bordo, né? Eu pinto, bordo, faço um trabalho de artesanato. O que disso, dessa habilidade que ele me deu,
eu uso para o benefício dele, para a honra e glória dele, como uma demonstração da minha gratidão. E outras tantas áreas que a gente poderia aplicar. Então, esse é o princípio da primícia. Eu devolver a Deus, ou manifestar a minha gratidão, o meu reconhecimento ao suprimento que vem de Deus com as primícias. Ok? Uhum. Vamos avançar. Dos versículos 22 até o 36, e agora eu não vou ler, vou deixar para vocês lerem isso aí se quiserem. Pode fazer? A todo tempo, estando em Canaã, eles deveriam levar muito a sério a questão do pecado. O pecado é algo intolerável a Deus. E Deus tratou o pecado o tempo todo e não agiria diferente quando o povo estivesse em Canaã. E ele, então, nesses versículos 22 a 36, ele mostra que como trata o pecado. E mostra que há dois tipos de pecado. Nesse texto, o pecado cometido intencionalmente, que está no versículo 30, em algumas versões fala a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, mas também tem lá no versículo 24 o pecado cometido por ignorância. Então, Deus entende que o povo poderia pecar por ignorância. O que é pecado por ignorância? É aquilo que no direito hoje, não tem advogado aqui não, espero que não tenha, se eu falar bobagem, pode me corrigir. É o crime culposo. O crime culposo. Eu estou dirigindo aí na Avenida Brasil, passa alguém na minha frente, sei lá, se joga na minha frente, eu atropelo e mato. Eu cometi um crime? Sim, cometi um crime. Matei alguém, é um crime, é. Mas meu crime foi intencional? Não, foi um crime culposo. Mas se eu vejo a Regina lá e estou com raiva da Regina e jogo meu carro em cima dela e mato a Regina, aí houve a intenção. Então foi um crime doloso. Ou seja, Deus sabia que por causa da fraqueza nossa, existem pecados que são cometidos com intenção e pecados que podem ser cometidos sem intenção. Mas, independente de ter sido com intenção ou sem intenção, o pecado precisa ser pago. Todo pecado exige sacrifício. Então, se nós olharmos os primeiros versículos, do 24 até o 29, nós vamos ver que quando a pessoa pecava por ignorância, ou um pecado sem intenção, Deus perdoava essa pessoa. Mas para que esse perdão existisse, era necessário o sacrifício de um animal. Ok? Se você ler lá no versículo 24, diz assim: será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho em holocausto? Então, olha só, foi um pecado não intencional, mas mesmo assim teve que morrer um animal. Já no segundo caso, a partir do versículo 30, quando uma pessoa fizer alguma coisa atrevidamente, ou seja, pecar de punho em riste, que é no original a expressão é essa, ou seja, pecar sabendo que está pecando, este pecado é imperdoável. Deus não perdoaria esse pecado. Mas, mesmo assim, este pecado exigiria um sacrifício. A diferença é que, se foi sem intenção, Deus perdoaria. Sacrificaria o animal, Deus perdoaria. Se fosse com intenção, sacrificaria o animal, porque o povo teria que ser limpo da culpa, mas aquele que pecasse não
seria perdoado. Isso fala para nós de quê? Duas coisas que eu quero comentar aqui. Primeiro, a seriedade com que Deus trata o pecado. Certo? Deus trata o pecado com seriedade. Porém, em todos os casos, o pecado precisa ser expiado. E isso fala para nós de quê? Da nossa condição de pecadores. Deus tratou seriamente o pecado de cada um de nós. E para que fosse aberta a nós a possibilidade da expiação, da redenção, da regeneração, do perdão, Deus sacrificou o seu filho. Todo pecador precisa entender isso. Que no seu pecado ele deve ser afastado de Deus, mas é possível ele se aproximar de Deus quando o seu pecado é confessado e ocorre a expiação do seu pecado. Hoje, não mais pelo sacrifício de animais, nem bodes, nem bois, mas hoje, quando você que não creu em Cristo ainda, crê que Cristo morreu na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Uma expiação feita pelo seu pecado. E nós que já cremos nisso, devemos ainda mais glorificar a Deus. Porque há para nós a redenção eterna e há para nós ainda hoje a possibilidade de nossos pecados que ainda cometemos, porque na nossa fraqueza ainda cometemos. Mas eu fico pensando, cabe a nós hoje pecar por ignorância? Nós temos a palavra. Quem peca por ignorância, peca porque não conhece a palavra. E no Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus dizendo: errais porque não conheceis as Escrituras. Não cabe a nós essa desculpa esfarrapada de que pequei porque eu não sabia. Não sabe porque não tem comunhão com Deus na oração, não busca na sua palavra. Então, irmãos, é duro afirmar isso, mas eu tenho que admitir que a maioria das vezes que eu peco intencionalmente. Eu peco numa afronta a Deus, porque eu sei que aquilo que eu estou decidido a fazer é pecado. E diante da seriedade que Deus encara o pecado, ele deveria fazer conosco hoje o que ele faria com os judeus, exterminar do povo. Mas ele, na sua misericórdia, eu acho até que faz, que quando a gente vai para Coríntios, a gente vê que alguns crentes que pecavam insistentemente, Deus os tirou da vida. Então, é um exemplo aí que nós temos que pensar. Consideremos a seriedade do nosso pecado. E os versículos que se seguem mostram que isso aconteceu. Logo em seguida, nos versículos 32 até o 38, os judeus ali mesmo, naqueles dias, descobriram um homem que tinha ido no sábado pegar lenha. E pegar lenha no sábado era, naquele tempo, hoje não, mas naquele tempo era pecado. Eles não podiam. Eles pegaram um homem que estava pegando lenha no sábado, versículo 33, o acharam apanhando lenha, trouxeram a Moisés, 34, meteram-no em guarda. 35, então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. E esse homem foi apedrejado, para confirmar a seriedade com que Deus trata o nosso pecado intencional. E, por fim, os tzitzits, versículos 37 a 41. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis os desejos do vosso coração,
nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus quer tanto que o seu povo cumpra e siga os seus mandamentos, que ele criou para os judeus até um mecanismo. O mecanismo eram os tzitzits. O que eram os tzitzits? Era o seguinte: o judeu, na sua vestimenta normal do seu dia a dia, ele usava um chale, que se chama talit. Se você conhece algum judeu, ele vai te explicar isso muito bem. Eles usavam talit. O talit era uma manta por cima das suas roupas, ok? Tá aqui, ó. Olha um talit aí, ó. Esse aí é um judeu com o talit. Não é que ele está com frio em Juiz de Fora e colocou uma blusa, não. Era a roupa natural dos judeus. Eles usam essa capa, o talit. Talvez seja essa capa que Paulo deixou, que deixavam aos pés de Paulo quando mataram o Estevão. Tá certo? Se o cara quiser tomar sua capa, deixa a capa com ele. Provavelmente seria essa capa. Isso, Regina. Coloca seu talit aí. Muito bem. Aí a ordem de Deus é, nesse talit, eles deveriam fazer essas franjinhas, umas franjinhas, tá certo? Essas franjinhas aqui, ó. E pendurar um cordãozinho. Fazer umas franjinhas. As franjinhas estão aqui, ó. Fazer umas franjinhas, olha as franjinhas aqui, ó. Certo? E nessas franjinhas pendurar um cordãozinho. Ó, nos 4 cantos. Claro que o lado de trás não dá para ver. Que são esses aqui, ó. Olha aqui os 4 aqui, ó. Um aqui, o terceiro, o quarto deve estar lá na frente. Ah, tá até aqui na mão dele, aqui, balançando aqui, ó. Para que isso? É só ler o versículo 39. Isso era para que todo judeu lembrasse que ele tinha as leis do Senhor e ele deveria cumprir essas leis. Essas franjinhas aqui, esses cordõezinhos azuis, é que nós chamamos de tzitzits. Qual era o objetivo desse cordãozinho? Todo judeu, o que esse negócio está balançando aqui em mim aqui? Ele ia lembrar, olha, eu sou um judeu, eu faço parte do povo de Deus, eu tenho que lembrar de todos os mandamentos de Deus e tenho que cumprir todos eles. Queridos, isso aponta para quê? Para um compromisso que nós hoje, como povo de Deus, ainda temos. Guardar todos os mandamentos do Senhor, nos lembrar deles e cumpri-los. Uma vez que sabemos que qualquer mandamento não cumprido desagrada a Deus, é pecado, e ele vai tratar com toda a seriedade, e isso não honraria o Senhor, que é o nosso propósito maior. E aí eu fico lembrando, de novo, será que nós não estamos precisando também pendurar uns negocinhos desses na nossa roupa, não? É claro que nós temos o Espírito Santo que nos faz lembrar todas as coisas. Mas como eu peco atrevidamente até hoje, o Espírito Santo me lembra, mas eu ainda assim insisto em pecar, miserável homem que sou. Talvez eu precisaria realmente amarrar uma cordinha dessa na minha roupa. Ou talvez amarrar uma cordinha dessa no meu olho para eu não ver certas coisas que eu insisto em ver. Talvez amarrar uma cordinha dessa no teclado do meu computador para não teclar certos sites que eu insisto em teclar. Talvez pendurar uma cordinha dessa na minha língua para eu parar de falar de forma que desagrada a Deus, murmurar, difamar, maldizer. Talvez eu precisaria pendurar uma cordinha dessa dentro da minha carteira ou no meu cartão de crédito para eu parar de usar o cartão de crédito de forma que desagrada a Deus.
Talvez eu precisaria colocar um cordãozinho desse dentro da minha Bíblia para eu parar de pregar, para engrandecer a mim mesmo e começar a engrandecer a Deus. Nós precisamos rever os nossos comportamentos muitas vezes e talvez até mesmo criar mecanismos, além da oração e do auxílio de outros irmãos, para nos ajudarem a não pecar contra o Senhor. Porque só agindo assim nós seremos, de fato, aqueles santos que Ele deseja. Eu não sei se você vai colocar uma cordinha, mas se você quiser, eu vou te dar uma dica daqui a pouquinho. Olha só o que o Senhor Jesus falou dos fariseus. Tudo que vocês fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Os fariseus usavam essas cordinhas aqui bem longas, sabe? Só para aparecer, porque a gente sabe que fariseu só quer mesmo aparecer, né? E muitas vezes o Jorge, como um bom fariseu, que infelizmente às vezes age como um fariseu. Que nós não estejamos agindo como fariseus, que botamos o melhor paletó, a melhor gravata, compramos uma Bíblia grande, cantamos um hino bem bonito, né? Só para aparecer. O cordãozinho por cordãozinho não vale nada. Mas é importante que nós continuemos lembrando de que temos os mandamentos do Senhor e cumpri-los com integridade para a honra e glória do Senhor. Se você quiser comprar um cordãozinho, vende até no Mercado Livre. R$19,90, 4 cordãozinhos. Tá aí, ó. Tá bom? Queridos, de novo, eu enchi a paciência de vocês. Quase 1 hora de novo, falando no ouvido de vocês. Mas eu desejo de novo, de coração, que tenha sido um tempo muito precioso. Para mim, sempre é poder aprender. Quando eu ensino, na verdade, eu não ensino, eu aprendo. E que esses poucos pensamentos, mas falados em muito tempo, possam levá-los ainda mais a glorificar o Senhor. Deus continue nos abençoando. Amém.